Patrícia, tudo bom? Você me escuta bem? Tá tudo certo com o som? Sim, tá tudo certo. Somos corajosos, né? Sei. É isso daí, ó. Obrigada, viu, por você topar. Porque eu vou até compartilhar aqui com as pessoas, né? O seguinte, eu e o João Pedro, a gente está ensaiando essa live desde outubro, né, João? Sei. Teve Sei. calendário de jogos, né, da seleção que atrapalhou nossa live, outros compromissos, enfim. Aí ontem eu mandei um áudio para o João Pedro e falei o seguinte, João, é o seguinte, eu detesto começar o ano com pendência, não foi? Aí eu falei, vamos dar um jeito de fazer essa live, né? Amanhã, no último dia, somos corajosos. E ele topou. Ele falou, Patrícia, estou cheio de compromisso, mas vamos nessa. E estamos aqui. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo. Não sei se é a minha internet que está falhando, o João me diz, ou se é a sua. Para mim está travando um pouco. Se o pessoal puder até avisar aqui nos comentários. Não sei se é a minha ou a sua que está falhando, João. Se alguém puder dizer, por favor, se é a minha internet que está falhando. Deixa eu dar uma olhada aqui. E se for, já vou dar um jeito aqui também. Gente, quem estiver aqui com a gente, por favor, só comenta aí se é a minha internet ou a do João. O que está falhando para vocês? A minha, nossa. Aí, deixa eu ver aqui como é que tá. Rapidinho, tá? Vai parecer escuro aqui, mas eu tô aí. Pronto, vamos ver se vai melhorar? Agora Pronto, vai, né? agora. Será que melhorou, João? Acho que sim. Então, beleza. Então, vamos nessa. Vamos começar. João Pedro, se apresenta. Você, né, que é mentora aqui da Time to Go já há muito tempo. A gente está nessa caminhada, né, desde o início lá do projeto. Em 2019 fizemos um evento presencial, foi bem bacana. João Pedro participou. E desde então vem acompanhando aí atletas, né, João, de grandes bases, atletas de bases menores também, mas tem bastante histórico aí, muito repertório de histórias de atletas, desde atletas novinhos, como atletas profissionais, né, João, nessa parte aí psicológica. Então se apresenta rapidamente e vamos partir para cima das dúvidas, né, dos principais desafios aí que esses atletas enfrentam nesses aspectos. Bom, vamos lá. Deu uma travadinha por último, Patrícia, mas aí pode ser a minha internet, tá? Te acompanhei, escutei tudo que tá tudo certo. Então, vamos lá, deixa eu me apresentar rapidinho, a gente já parte aí para as outras questões também. Eu, João, fui também jogador de futebol, então acabei jogando por alguns anos ali dentro do Red Bull Brasil, que hoje é Red Bull Bragantino. A gente acabou vivenciando, assim, no tempo de São Paulo, várias questões que hoje a gente já consegue entender que se tivesse um apoio psicológico melhor, a gente já conseguiria ter resolvido antes, né? Então, de lá para cá, eu abandonei o futebol por questões outras, enfim, e fui estudar. Acabei me formando em psicologia e desde a minha formação venho trabalhando também com atletas e tem sido um prazer também trabalhar com a Talent Go em relação a todos os atletas que também chegam para a gente faz um trabalho muito específico, mas ao mesmo tempo muito importante, e hoje pesquisas, enfim, já dizem, não sou eu, são dados, que atletas que têm um acompanhamento psicológico de fato rendem melhor. Né? Basta colocar como exemplo aí Michael Phelps. Michael Phelps, maior medalhista olímpico, não tinha um treinador e tinha um psicólogo ao lado dele. E é bom já colocar essa primeira distinção aqui, né, para as pessoas que têm dúvida. Psicologia do esporte, principalmente a colocada dentro do futebol, não é terapia, tá, gente? Não tem nada a ver com terapia. O que a gente faz Tá. em uma questão de mentoria com base ali naquilo que a gente traz da psicologia, não é terapia, tá? Então isso já precisa ficar muito claro, né, Patrícia? Foi ótimo você ter falado isso, porque ainda existe um certo preconceito, né? De que a pessoa que conversa com um psicólogo, faz algum tratamento, né? Um acompanhamento, né? Não vou nem falar tratamento, algum acompanhamento psicológico, que é alguém com
problemas, né? Gente, é diferente o psiquiatra do psicólogo, que inclusive aqui na Time to Go também, como a gente tem coach esportivo, que também mentor, que é diferente também do trabalho que o coach faz, né? Todos falam da mente, né? Enfim, precisa mesmo falar desse aspecto psicológico, mas de uma forma diferente, né, João? Isso. A base do trabalho que, pelo menos, eu utilizo também com os nossos atletas, o objetivo principal da psicologia do esporte, isso desde o surgimento dela lá na Rússia, se vocês buscarem na literatura, o objetivo de fato é melhoria de performance, tá? Não, o objetivo não é fazer terapia, a gente não tem sequer tempo para isso. Se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar um pouquinho sobre aonde esse tipo de trabalho é realizado, grandes clubes, enfim, tem a história recente do Fluminense com a Emily ganhando o título da Libertadores e tudo mais. Se vocês forem parar para pesquisar, com atleta profissional nem há tempo para a gente fazer terapia. A gente pode, no máximo, encaminhar esse atleta com questões um pouquinho mais profundas para, de fato, um terapeuta fora do clube. Mas dentro do clube ou dentro pelo menos da Time to Go, a gente trata as nossas sessões, enfim, os nossos mentorados como pessoas que estão buscando melhoria de performance e não terapia. Isso é importante que seja dito já desde o começo. Isso, e é interessante que você falou da Emily aí do Fluminense, e em contrapartida a gente fala da seleção brasileira, né? Que optou por não levar um psicólogo, né? E quando a gente fala vamos tocar nesse assunto, é começar bem, começar pela seleção. A questão da psicologia esportiva sendo trabalhada em equipe e sendo trabalhada de forma individualizada. Porque aqui na Time to Go a gente faz um acompanhamento realmente individualizado com os atletas. A gente fala, né, que a gente trabalha as necessidades de cada atleta, a gente trabalha no objetivo, nas metas individuais de cada atleta. Então é um trabalho bem cirúrgico, bem personalizado. Qual que é a diferença desse trabalho em grupo, na área esportiva, João, para até o pessoal entender, e esse trabalho individualizado? E em termos, assim, também de resultados, né? Tá? Já que é focado, né, como você falou, especificamente na melhoria da performance. Sim. A grande diferença na prática entre um e outro é a forma como a gente está lidando com o atleta no fundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma sessão em grupo, vou cortar essa linha temporal aqui em uma sessão, por exemplo. Uma sessão em grupo, ela muito mais tem a ver com a dinâmica daquele grupo do que com o atleta em si, em específico. Tá? Com a sessão em grupo, a gente está buscando, em 90% das vezes, conectar esses atletas com um propósito único, com a missão daquele grupo. Numa sessão individual, a gente está buscando, muitas vezes, quase 100% das vezes, conectar o atleta com ele mesmo, com as questões dele e com o direcionamento que ele quer. Então, a básica distinção entre um grupo e uma sessão individual é o objetivo da grupo. O objetivo do grupo é diferente, muitas vezes, do objetivo de cada atleta, né? Quase todas as vezes. E o objetivo do atleta não pode ser diferente do objetivo dele mesmo, né? Então, assim, a grande distinção é essa. E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, de problemas estruturais da CBF, né, ou da Seleção Brasileira, enfim, das seleções que compõem, né, o Comitê Olímpico ou Paralímpico Brasileiro, isso é um problema estrutural. Tá? Assim, a psicologia do esporte, ela sofre muito preconceito, principalmente dentro do futebol. Tá? Outras modalidades já têm uma cabeça mais aberta em relação ao nosso trabalho. Mas, se você considerar só o recorte de futebol, dá para pegar falas aí, por exemplo, de Filipão, de Mano Menezes, são pessoas muito consagradas, caras muito proeminentes no esporte, que realmente ignoram o trabalho que a gente faz. Enfim, isso pode durar mais, assim, muitos anos, tá? Mas eu ainda espero que o Brasil evolua um pouco nessa temática, porque é um trabalho que, se o Brasil abrir um pouquinho, né, e olhar para fora e perceber as outras implicações, com certeza vai perceber que é muito bom e é muito bem feito. Tá? A questão, João, que eu vejo, né, é que o quanto antes a gente começa a fazer esse trabalho, né, com um atleta, mais rápido também o atleta começa a ter resultado. Porque a gente vê que é uma trava, às vezes um bloqueio que o atleta tem de uma situação muito pontual, muitas vezes, no caso do futebol especificamente, muitas vezes situação de jogo, né, ou de treino, e que aquilo ali o atleta vai levando, vai se transformando numa bola de neve, que outras situações semelhantes
o atleta trava e que se faz aqui um acompanhamento, né? Seja um acompanhamento semanal ou da forma como o atleta achar melhor, ele já desbloqueia aquilo ali e flui, né? Pelo menos é o que a gente percebe, porque quando é mais novo, parece que os traumas, né? Eles são mais fáceis de trabalhar. Fala aí na sua, com a sua visão, né? Na sua perspectiva mesmo profissional, se você entende isso daí também. Sim, muitas vezes, aliás, assim, é uma indicação que eu acabo seguindo também com outros profissionais. A gente entende que a estimulação precoce nesse sentido, não tem quando a gente tem um bebezinho e tudo mais, a gente estimula o bebezinho precocemente para que ele desenvolva neurologicamente. Então, com o atleta, a gente entende que a mesma coisa deve ser feita, pode ser feita, né? Na verdade, deve por recomendação. Quando a gente trata com um atleta bem jovem, né, a gente coloca ali numa faixa etária de 8, 9, 10, talvez, a gente considera isso um atleta muito jovem dentro do futebol. Mas ele já está sendo bombardeado de estímulos e está participando de contextos que, de fato, colocam ele como colocam um desafio para ele. Então, Demais, dentro da psicologia, demais. a gente enxerga que essa estimulação precoce, e você trouxe o termo de tirar travas e tudo mais, isso é muito importante nessa fase do atleta, porque às vezes a gente vê atletas que vivenciam uma lesão, pode ser uma lesão, enfim, simples ou uma lesão mais grave, mas isso acarreta uma grande baixa de desempenho psíquico para frente, né? O atleta acaba ficando com algumas limitações que a gente, com algumas sessões, a gente consegue evitar, diminuir, até barrar isso. E é bom que você diga também, Patrícia, que o trabalho de mentoria dentro de psicologia do esporte, ele também não é um trabalho de bombeiro, de apagar fogo. Assim, eu vou fazer uma sessão, vai acontecer alguma Sim. coisa mágica e a gente vai melhorar. Não, não é dessa forma. Como todo processo humano, é um processo. Precisa de tempo, precisa de consciência e precisa muito de investimento da própria pessoa em querer, de fato, evoluir nesse sentido. Tá? É super importante você falar isso. Agora, o que que eu observo? Com os atletas mais novos, esse tempo é mais acelerado, né? Eu não sei se tem a ver com o tempo do trauma, com o tempo do bloqueio, que eu acredito que sim. Parece que, ou as ferramentas mesmo que são utilizadas, né, durante esse processo, o que a gente vê é que eles destravam muito rápido, assim, há relatos, a gente pode dizer aqui, né, a gente não vai citar nomes, mas a gente tem vários relatos de atletas que começam a mentoria e aí em 3 semanas, atleta que está no banco e que é escalado, né? E atleta que estava com um determinado desempenho e começa a ter outro. As atletas que chegam a ganhar abraçadeira, né? De capitão, e era um atleta que tinha problema de comportamento. Então, comenta um pouquinho sobre isso, até para as pessoas entenderem como que é esse trabalho durante a sessão de mentoria, né? As ferramentas e tudo que são utilizadas e de que forma realmente elas aceleram esse processo. Perfeito. Boa, bom ponto. O que a gente busca, na verdade, para fornecer para um atleta é que o objetivo máximo de um atleta é conseguir alcançar o seu objetivo de vida. Muitas vezes é viver do futebol, todas as vezes, na verdade, é viver do futebol, dar uma melhor condição para a família, enfim, o futebol é uma ferramenta de ascensão social. Então, a gente precisa que esse atleta seja consciente da própria trajetória dele e que ele tenha as melhores ferramentas possíveis para ele atuar quando ele não tiver uma condição ideal. O que eu quero dizer com isso? O mentor, o João ou a Patrícia, não vai entrar em campo pelo atleta. Isso é ele que não vai fazer. O que a gente pode fornecer é as melhores ferramentas possíveis para ele lidar da melhor maneira possível com as adversidades que ele vai viver. Então, a gente acaba trabalhando em alguns pilares, principalmente em controle emocional, alguns gatilhos e coisas mais fisiológicas, como enfim, respiração e mentalização, para que esse atleta comece a entender o papel dele dentro daquele contexto do jogo e, principalmente, consiga controlar o nível de estresse dele. Tá? O estresse, hoje, a gente, aliás, essa definição é bastante antiga já, mas a gente entende o estresse como síndrome adaptativa geral. Então, o estresse ele não tem uma definição boa ou ruim. Isso foi a sociedade que construiu ao redor do estresse. Mas o estresse, na prática, ele é uma síndrome adaptativa geral. Tudo que requer adaptação perante o estímulo do ambiente
é estresse. Então, se você bate o dedinho enfim, na quina do sofá, o ambiente causou-lhe um estresse no teu corpo, você tem que lidar. Então, a resposta disso pode ser boa, a resposta pode ser ruim. Então, o estresse não carrega consigo, na teoria, uma definição boa ou ruim. Então, a gente precisa começar a desmistificar isso com o atleta desde o primeiro momento, né? A maioria das vezes a gente tem as primeiras sessões de diagnóstico, o atleta já traz aquela coisa de, eu me sinto muito estressado, me sinto com muito medo na hora X, Y, Z. Quando a gente define isso para o atleta, a gente escuta o que isso quer dizer para ele, traz as definições corretas, enfim, o momento correto de analisar isso, já consegue uma primeira quebra de barreira bem interessante, porque o atleta começa a entender que mudar o ponto de vista já é essencial para que ele consiga melhorar a performance, né? Então, assim, em resumo, trabalhando alguns pontos específicos dentro da metodologia, que aí, se as pessoas tiverem curiosidade, depois a gente pode abrir mais, Claro. trabalhando em 3 pilares básicos de respiração, enfim, de controle de pensamento e tudo mais, a gente já consegue um resultado muito bacana. Óbvio, isso vai estar sempre muito alinhado com os objetivos do atleta, o quadro Uhum. de habilidades que a gente trabalha, enfim. Poxa, fantástico. É fantástica essa descrição que você deu aí de síndrome adaptativa geral, né? Então é questão de adaptação, basicamente. E quando você trata, né, de uma forma tão simples essa questão, eu imagino que para o atleta também aquele monstro que ele vem construindo, né, que ele construiu até então, aquilo ele desconstrói simplesmente, né? Como um, 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 um Lego, né? Que ele montou aquilo ali na cabecinha dele, com pouca informação, com a informação que ele tinha até então. E aí você vem com uma informação nova, simples, da forma como você apresentou aqui, ó, é questão de adaptação. Isso aí é novo para você, porque você não conhece e tal. E aí começa a trabalhar essas questões rapidamente, você desconstrói aquilo ali e começa a construir algo novo, né? Bacana, João. Eu não tinha visto de uma forma tão simples até então. Bem interessante. E aí você falou de ansiedade. Eu acho que a ansiedade é um tema muito recorrente, a gente escuta. As pessoas confundem, né? Eu acho um pouco a ansiedade com aquele sentimento normal que todo mundo tem quando realmente vai disputar que está à frente a uma situação nova, né? Que o atleta vai disputar um campeonato, é um jogo importante e tal. Qual que é a diferença? Eu sei que pode ser muito sutil, mas qual que é a diferença daquela ansiedade mesmo que o atleta diz que tem, que é uma coisa que não é sadia, que pode impactar a performance e tudo mais, ou de uma. Eu nem sei que palavra usar, né? Porque a gente usa, eu acho que erroneamente, ansiedade. Qual seria a outra palavra? Para dizer assim, ó, estou frente a algo novo e estou com o coração batendo forte. Enfim, eu sei que eu vou ser desafiada, mas vamos nessa, me preparei, vamos nessa. É, a diferença, eu acho que você está chamando de, estou me sentindo ansioso perante a competição, o que a gente chama na literatura de estado ansioso, ou estado de excitação, enfim. A diferença básica é que há uma definição patológica para a ansiedade, mas há também uma definição ajustada, que é basicamente o que acontece com o conceito de estresse também. Então, a ansiedade pode ser um conceito bom, mas pode ser um conceito ruim também. O que a gente entende como uma distinção entre estresse e estado de ansiedade é literalmente o tempo que isso ocorre. Quando a gente tem uma competição chegando, no dia da competição a pessoa de fato fica um pouco mais nervosa, é normal, somos todos humanos, é super tranquilo isso. O que não pode acontecer é a pessoa vivenciar um estado de estresse prolongado, o atleta vivenciar um estado de estresse prolongado, sei lá, 1 ano, 6 meses, 2 meses. Isso já pode ser caracterizado, pelo menos assim, a definição médica, se não me engano, diz, versa sobre esse tempo, mas essa definição de ansiedade com o tempo mais longo é, de fato, uma definição patológica. Tá? E aí você tem tratamento medicamentoso, tem terapia e tudo mais para isso. Só que o Entendi. estresse, Então é tempo. Isso, então, na verdade, a palavra é a mesma, é ansiedade mesmo, não existe outra palavra, mas existe essa questão do tempo que você deve observar, porque se passa muito tempo nessa situação, né, de sim, ansiedade, né, nesse nervosismo e tudo mais, isso pode ser caracterizado como uma patologia já, que daí já é o estresse mesmo, né? quando a gente tem um tempo curto de
de ansiedade mesmo, perto de uma competição, uma semana de uma competição, a pessoa começa a vivenciar a ansiedade, batimento cardíaco mais alto, enfim, sudor espalmado, dá para entender que a pessoa está fisicamente ansiosa, a gente chama isso de estado ansioso ou estado Certo. pré-competição. Uhum. Tá? A distinção básica Legal. é essa, né? Na literatura a gente tem mais conceitos, muito mais coisa na literatura, Uhum. a distinção básica é essa. Tá. E quando o atleta está nesse estado de pré-competição, durante a mentoria você consegue já passar algumas ferramentas, alguma orientação para que o atleta pratique alguma ferramenta naquele momento ou alguma atividade, né, alguma ferramenta que ele vai praticando até esse dia, né? Mas assim, sempre ele vai estar nesse estado de ansiedade, é normal. Sempre ele vai estar. A E é ideia bom que esteja? É bom que esteja? Até é uma pergunta. você imagina, eu vou colocar uma situação hipotética aqui para responder essa tua última pergunta, depois eu para a primeira. Você imagina um atleta de, por exemplo, MMA, que vai entrar no ringue e ele não vivencia nenhum tipo de estresse, ele vai entrar totalmente, enfim, apático, apagado, o que a gente pode chamar de tranquilo e tudo mais. Na hora que ele entrar no ringue e o outro atleta tiver mais ativado que ele vai apanhar absurdamente. Então, para a gente, é interessante que a pessoa esteja, de fato, vivenciando um estado de ativação normal, que a gente chama. Nenhuma ansiedade, mas também nenhuma apatia. Um estado de ativação normal, ele é conseguido quando a gente sabe muito bem o que a gente quer, quando a gente entende os objetivos daquele jogo, daquele treino, daquela competição, enfim, e quando a gente entende que a gente está preparado. Isso não é sempre às vezes, costuma dar uma clareza muito grande para os atletas. Voltando na tua primeira pergunta, qual era, você me relembra qual era a primeira pergunta? A questão da ferramenta, né? Se tem alguma ferramenta para ser aplicada na hora e também Show. durante, né, essa preparação aí. Tá. Eu vou ilustrar com um caso e depois falar como é que a gente deve fazer, tá? Um caso que eu já vi acontecer de um atleta dentro do contexto do UFC, eu não dei esse exemplo à toa, dentro do contexto do MMA, por exemplo, ele sofreu uma grande perda logo antes, assim, minutos antes de entrar no ringue. Então, caso, nesse caso, não haveria nada que a gente pudesse fazer para que isso fosse prevenido. Isso é uma coisa que a gente consegue entender que não está no nosso controle, Uhum. obviamente. Então, assim, nesse caso, o próprio atleta já tinha uma consciência muito grande sobre isso, ele precisou utilizar de uma ferramenta que a gente chama de hipnose clínica, tá? Uma técnica dentro da psicologia clínica do esporte. Certo. E precisou usar dessa ferramenta para que isso não passasse pela cabeça dele no momento enfim, da luta. Esse é um ponto. Então, foi uma intervenção específica, em um contexto específico, perante uma situação extremamente dolorida. Qual é o normal de acontecer? A gente trabalha com o atleta um tempo prolongado para que a gente consiga ensinar ele essas ferramentas. Da mesma forma que o atleta treina o corpo todo dia, a ideia é que a gente treine a mente todo dia. Então, É. o certo e correto a ser feito, Patrícia, é a gente trabalhar com, com consistência durante bastante tempo para que o atleta vivencie essas ferramentas e na hora da competição, por mais que a gente possa sim intervir em algum momento, a ideia é que isso não aconteça. O atleta já Ah, aprendeu a ler os estados ansiogênicos dele há um tempo, ele lembro. ele já consegue ter uma maturidade, uma independência para, olha, estou me sentindo dessa maneira agora, eu já tenho uma ferramenta para melhorar um pouco isso. E está tudo certo. Então, essa é a ideia. Autoconhecimento, né? Isso aí que você está falando é o autoconhecimento, porque todo o trabalho que é feito e esse processo todo que você diz não é da noite para o dia, porque no final das contas é um processo de autoconhecimento mesmo, né? Isso não acontece da noite para o dia. A gente vê adultos, né? Pessoas que às vezes chegam lá no final da vida e que aí, então é assim, que não se conhecem de verdade e e aí a gente às vezes exige, né, do atleta em tão pouco tempo que ele já consiga se superar em tantos aspectos, né? Eu tendo a achar, Patrícia, que inclusive nenhum processo humano ele é automático, assim, muito rápido. Uhum, Quase todos os processos humanos, pelo menos aqueles que a gente tem contato no dia a dia, ele exige um tempo de uhum, maturação. E com um processo psíquico
voltado ao No esporte, esporte, mesma coisa, né? mesma coisa. Se a gente treina o corpo, a gente treina habilidades motoras, sensoriais para melhor execução daquele exercício, daquele chute ou O daquele arremesso. músculo ser desenvolvido e tudo mais, isso leva tempo, né? A mente é a mesma coisa, não Mesma tem coisa. mágica, E não e é tem, assim. ó, pro músculo aí a gente fala, a gente está falando de exercício físico, aí a gente entra com a preparação física, mas entra também a alimentação, quer dizer, é um conjunto, né, de coisas ali, porque aí você está trabalhando, o atleta chega para fazer a mentoria, por exemplo, com uma questão muito pontual dentro de campo. Mas daí, né, ali em contato, conversa com o atleta, você já identifica outras questões que são extra-campo, são questões na escola, são questões na família, né, são, enfim, questões diversas. E aí, como que você trabalha, né? Isso da noite para o dia é impossível. Vai levar tempo porque aquele contexto todo, né? Ele foi construído durante um tempo também. E eu achei muito bacana uma coisinha que você falou, que é a questão da ativação. Teve um vídeo aí que ficou famoso de uma corredora, né, que antes de entrar ali para a prova, ela começou a pular e estava falando algumas coisas, né, acho que fazendo algumas declarações, né, algumas frases aí, algumas afirmações positivas, enfim. Explica para a gente essa questão da ativação, que eu acho que é muito interessante. E os pais também podem, né? Eu acho que vale a pena muitos pais que ou passaram aqui pela live, né? Ou que vão assistir depois, que vai ficar gravado. Acho que é importante saber que existe isso daí, que funciona assim, que é comprovado, né? Já temos literatura científica bem vasta, inclusive, sobre isso. Ativação nada mais é a mesma coisa que, dado obviamente o contexto, é apertar o botão do teu computador. Ele passou de um estado não ativado para um estado ativado, que ele está pronto para fazer aquilo que ele se pretende a fazer. Claro que a comparação é esdrúxula justamente para expressar isso, mas o estado de ativação nada mais é do que uma virada de chave que o atleta consegue ter e consegue provocar em si mesmo. Por isso, a atleta tinha até muito mais consciência do que qualquer outro atleta sobre, enfim, pulos, enfim, afirmações e tudo mais. Mas o estado de ativação ele é despertado muitas vezes por palavras de afirmação, por uma atitude específica. Acho que a galera vai lembrar também da Olimpíada de 2006 ou 2008, que o César Cielo estava se batendo, né? Foi medalhista olímpico se batendo no peito e ficando tudo vermelho, Ah, a galera preocupada com sim, isso. É o lembro. estado de ativação, né? Então, assim, qual a diferença de um estado de ativação e um estado normal? O que a gente busca para o atleta é que ele tenha a consciência de que agora eu preciso entrar em campo. Se eu não estiver ligado o suficiente, eu preciso estar. Então a gente começa a construir primeiro o que é o estar desligado e o que é o estar ligado. Essa é uma construção que ela demora um tempo para ser feita, até para o atleta se conhecer e entender como é que mentalmente, fisiologicamente ele se sente, para que ele entenda que ele está no estado de ativação. Quando a gente trabalha presencialmente com clínica do esporte, a gente consegue medir isso por nível de estresse e tudo mais, por uma coisa que a gente chama de sudorese palmar. Sudorese palmar é quando a gente, enfim, tem suor na palma da pele e a gente consegue medir o quão estressada ou quão ativada essa pessoa está. A diferença disso para um trabalho à distância e, enfim, mais pausadamente feito é que a gente não tem esse indicativo biológico tão claro. Então, a gente precisa construir com o atleta ao longo do tempo. E a ativação ela é alcançada não como um nirvana, assim, uma coisa máxima, mas muitas vezes como um trigger, que a gente chama no inglês, um gatilho. Então, eu estou chegando na hora da corrida, eu preciso ter o meu diálogo interno, falar comigo mesmo, e eu preciso, sei lá, dar 3 pulinhos, porque eu já fiz isso antes, eu estou fazendo isso há muito tempo, e isso vem funcionando. Então, para todos os pais que têm essa dúvida, na prática, a ativação dentro do esporte é uma mudança de estado, de um estado calmo para um estado ativado pré-competitivo, na iminência da competição. Às vezes a psicologia hoje em Bacana. dia tem alguns nomes bonitos assim para chamar as coisas, mas a gente pode descomplicar elas ao longo do tempo, assim, vai percebendo que ficam mais fáceis de serem digeridas. Demais, nossa, super, super bacana isso daí. E é interessante você falar sobre esse estado aí, né, de ativação, porque alguns pais,
nos procuram falando do seguinte: ah, o meu filho, ele está desatento em campo, eu percebo que ele não está rendendo bem, porque ele está meio aéreo, ele não tem constância, né? Até tem dia que ele treina bem, tem dia que não treina tão bem. O que que você diria para os pais, né, que chegam com esse tipo de relato aí do filho? E eu sei que é difícil, né, você falar assim, mas de forma geral, na sua visão, né, na sua perspectiva, né, da psicologia e do esporte, o que que você diria? A relação dos pais ou da família em si com o atleta é uma relação complexa, vou colocar assim. Porque muitas vezes existe uma expectativa colocada sobre o atleta, e essa expectativa ela precisa, de certa forma, ser nutrida para os pais, de maneira que a criança, ou o filho ou a filha chegue naquele nível de prática do esporte. Então, muitas vezes, a gente acaba criando cenários para aquele atleta, e cenários que muitas vezes não estão postos para ele, mas estão na nossa cabeça. Então é um tanto quanto complicado assim essa relação atleta, família e tudo mais, porque na prática a gente tem muitas vezes dois cenários completamente opostos, muito diferentes. O filho não quer ser cobrado e a família cobra. O atleta não gostaria que tal coisa acontecesse, a família faz desse jeito com a justificativa de que é o melhor dele e tudo mais. Então, E, assim, e o atleta, só um parêntese aí, que o atleta, ele não é cobrado só pela família, ele é cobrado pelo colega de time, ele é cobrado pelo técnico, ele é cobrado é cobrado por pela ele mesmo. torcida, ele é cobrado por ele mesmo. Ou seja, quando chega a família para cobrar, digamos, é o quinto elemento numa equação assim super complexa. Isso. Então, assim, essa relação ela é difícil. Muitas vezes o que a gente enxerga é que a maior crítica, digamos, do atleta quando chega no nosso programa de mentoria é que, de fato, existe um problema fisiológico, um problema X, um problema Y, mais que desembocam em um problema familiar. Então, acaba que essa relação de atleta com família, se ela não for muito bem jogada, no bom sentido da coisa, ela acaba se tornando uma questão muito mais difícil, muito mais tóxica para o atleta do que qualquer outra coisa, né? Eu já me recordo de alguns casos, obviamente não vou abrir quais são, mas me recordo de alguns casos anteriores de que a gente tinha algumas coisas desembocando na relação familiar, mas coisas que eram completamente diferentes. Por exemplo, eu tive uma lesão no dedo do pé, eu venho tratando dela só que eu tenho uma desconfiança para jogar, para dar, para dar, para dar. De certa forma, isso foi tomando uma proporção que desembocou em um estresse absurdo assim, em relação à família, né? Às vezes até situações de agressão mesmo, tudo mais. Então, assim, a relação que o atleta precisa ter com a família precisa ser, lembre-se, o atleta ele é cobrado primeiro por ele mesmo, que é a cobrança mais essencial e mais complexa que existe, pelo treinador, pelo time, pela torcida, por todas as pessoas que pensarem, assim, mas a cobrança da família é uma cobrança que muitas vezes o atleta vai ver como um sinal um sinal ruim para a carreira dele. Não é uma regra, mas muitas vezes é um claro indicativo de que a família pode, ao invés de tentar achar soluções para o atleta, tentar achar um conforto para o atleta, que já está sendo muito cobrado. Então, essas distinções, o atleta vai tendo uma clara maturidade sobre isso ao longo do tempo. Também não é nada automático, né? De novo, as relações humanas, tudo aquilo que são variáveis humanas, principalmente psíquicas, não são automáticas. Então, isso demora um certo tempo para ser desenvolvido. Agora é o seguinte, eu estou agora, né, como mãe também, obviamente que a carapuça serviu, né? Muita coisa que você está falando, assim como para muitos pais que vão assistir essa live, para muitos pais que estão aqui com a gente. E o que que acontece? Que eu vejo, né? Acaba que, de um lado, a gente tem um atleta, né, se desafiando, sendo cobrado em campo, querendo, né, ter um resultado X, com um sonho. Do outro lado, pais, né, que também têm seus problemas, que também estão buscando seu autoconhecimento, que também estão aprendendo a ser pai, porque a gente não nasce com um manual, né, com um guia ali, a gente vai aprendendo nesse processo. Investe. Exato, está investindo, e aí muitas vezes até a gente fala, a cobrança é por amor, o que a gente está fazendo é por amor, mas assim, existe uma forma, né? Eu entendo
de fazer essa cobrança? Talvez uma forma mais sutil, talvez uma forma mais amorosa. Que dica você daria para os pais aqui, assim, de imediato? Mas eu já sei que o correto é a gente se tratar também, né? De vez em quando a gente também tem umas sessões aí de mentoria, receber orientação para poder deixar fluir de uma forma assim, mais tranquila, né? Saber que a gente precisa, sim, estar ali acompanhando, mas que tem que dar uma certa autonomia, até porque, como você falou, já é cobrado demais, inclusive, pelas pessoas do meio mesmo, né? Do esporte. Então, que dica você daria aí para os pais, para a gente não ficar assim tão mal na fita, sabe? A primeira dica, assim, é a básica de toda relação humana que tem dois ou três elementos, vou colocar assim, é buscar de fato terapia e entender que aí já não é um contexto de mentoria, tá? É um contexto de terapia. Entender que dentro da terapia, muito provavelmente essa temática vai surgir. Então, pode levar isso para o teu terapeuta ou para a tua terapeuta. Se não tiver essa possibilidade, eu até indico que a gente consiga escutar mais o atleta, deixar com que ele, enfim, expresse um pouco mais aquilo que pode ser dor para ele. Então, perguntar o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para melhorar, entendendo que somos uma família, todo mundo está concorrendo para o mesmo lugar e colocando os mesmos objetivos, porque no alto da maturidade dos pais, aquelas atitudes são de fato atitudes de proteção, de colocar o filho nas melhores oportunidades possíveis e tudo mais. Só que, infelizmente, na maturidade que os atletas têm, muitas vezes isso é visto como uma superproteção e, cara, não está me deixando sozinho, eu já tenho muito problema, eu preciso lidar com isso. Então, existe uma incapacidade do atleta de entender o bem que a família faz, e existe também, por outro lado, uma incapacidade da família de entender o que o atleta pensa sobre. Isso não Sim. é bom, não é ruim, é só uma dinâmica familiar. Eu estou dizendo, claro, né, na grande maioria dos casos, mas existem outros casos, né, não dá para generalizar. Mas o que eu indicaria para os pais é, cara, busque terapia para começar a entender um pouco mais como as suas questões individuais, ou as suas questões com seu parceiro ou sua parceira afetam também na relação familiar. E também busque conversar com o teu filho, entender um pouco mais como está a rotina dele, se ele está muito cansado, se está muito exaurido, como é e quando é que a gente pode conversar sobre, quem sabe, o desempenho dele, se ele tem alguma coisa para perguntar. Deixar um espaço aberto de diálogo, né? Buscar não impor algumas coisas, porque o atleta vai realmente disparar. Algumas coisas já são impostas para ele, né? O esquema do treinador de jogar, às vezes o atleta nem gosta, precisa jogar nesse esquema. Enfim. É, é, é assim, isso daí é um desafio, né, para a vida, porque, obviamente, que é das coisas que você falou, é, cada um se encaixa em uma coisa ou outra, uma situação ou outra, mas é difícil alguém que não se encaixe em nenhuma, né, João Pedro? Porque a gente fala assim, nossa, meu caso é único e tal. Não, muitas coisas se repetem, né? Com intensidades diferentes, de formas diferentes, né? Mas se repetem. Tem uma atleta aqui que eu acho que está pedindo para participar. Vamos ver. Vamos aceitar aqui. Vamos ver se ele quer fazer alguma pergunta aqui ao vivo para a gente. Se não, vamos ver também, né? Para os pais, para quem estiver participando dessa live, que queira fazer alguma pergunta, por favor, escreva aí que a gente vai ter o maior prazer em responder. Olha aí, tem um atleta, acho que ele entrou e saiu. Não sei se ele apertou, né? Clicou aí errado. Mas enfim, tiver, se tiver alguém que queira colocar aí alguma pergunta, alguma situação que está vivenciando em casa, ou o atleta que está vivenciando, né? Nos treinos, no jogo, pode fazer a pergunta. Se não, deixa depois lá na live, né, nos comentários, que a gente entra em contato. Mas vamos seguir, que tem algumas coisinhas aqui que eu anotei, João, para te perguntar. Outra coisa que a gente recebe constantemente, né, dos atletas e dos pais também, né, é a questão de falar assim: ah, meu filho não teve oportunidade. Ah, meu filho é muito bom, meu filho tem um bom desempenho, mas né, não está tendo sorte. Como é que é essa questão aí do atleta que procura, né, essas oportunidades? É o atleta que não está procurando as oportunidades no lugar certo?
É o atleta que não está tendo o comportamento adequado. Como é que você trabalha isso, João Pedro, quando o atleta chega reclamando de que falta oportunidade para ele? Ah, eu não tenho oportunidade de jogar em tal posição, eu não tenho oportunidade de mostrar o meu desempenho. Como é que é isso? Existe pode ser um grande mal entendido assim dentro do contexto do esporte, que é como acho que essa é a base da tua pergunta, que é o que é de fato o que a gente está chamando de oportunidade. Porque se você for parar para pensar, todo treino é uma oportunidade, todo jogo também não deixa de ser uma oportunidade, toda peneira é uma oportunidade. Então, qual é a definição de oportunidade para essa família, para esse atleta? E quando a gente entende que oportunidade, muitas vezes, ela é uma coisa pequena que a gente já faz no dia a dia e a gente pode melhorar, inclusive, para se tornar uma, uma janela de oportunidade, se tornar uma coisa maior, os atletas entendem que a gente começa a falar a mesma língua, o mesmo idioma. Então, para todos os atletas, basicamente, a oportunidade de jogar em uma posição diferente, ou a oportunidade de fazer um gol, ou a oportunidade de jogar num clube, para aqueles que não estão no clube ainda, diz muito mais respeito a questões internas do que externas. Isso na perspectiva dos atletas, tá? De, eu não tenho melhorado o suficiente no meu passe. Eu não tenho feito, sei lá, boas jogadas de bloqueio e cabeceio, no caso do zagueiro, do volante, enfim. E por isso eu acho que eu estou sendo preterido em peneiras, enfim. Mas muitas vezes os atletas não enxergam que muitas vezes a oportunidade ela é externa, não está no nosso controle. Principalmente para aqueles que não têm agente, não têm atleta, ou não têm Empresário, né? empresário, não tem um Uhum. agente, o agente junto, né? Não um agente separado, o Aham. agente, agente Uhum. de, enfim, pode ser uma empresa que gerencia a carreira e tudo mais, principalmente para esses, a oportunidade ela é construída dia a dia, né? Então, poxa, eu tenho uma peneira XYZ numa cidade aqui perto, ou na minha cidade, eu preciso participar. Ou na minha escolinha onde eu jogo, no centro de formação, o treinador tem contato XYZ com o fulano, ciclano e tudo mais. Então, muitas vezes é uma é um jogo entre oportunidade interna e oportunidade externa, nesse sentido, né, que eu trouxe aqui na minha narrativa, que o atleta precisa maturar com o próprio treinador dele, da escolinha ou do time que ele joga. Mas essa percepção, esse feeling, a gente também traz dentro do processo de mentoria. Porque na prática, o atleta não tem ainda a capacidade, assim, o atleta, estou falando de um atleta jovem ainda, até os seus 12 anos por ali. Ele ainda não tem a maturidade de entender que ele está passando por um processo de construção de uma carreira. Para ele ainda é É, uma etapa de apaixonamento ou paixão pura com o esporte. Ele quer jogar e ser feliz. E isso é bom que seja dito, que é de fato, esse é o cerne da questão, jogar e ser feliz para o resto da sim. carreira dele, vai ser de fato o objetivo principal. A gente precisa entender como profissionalizar esse jogar e ser feliz. Então, a É, oportunidade vem daí, a oportunidade vem de você entender o que que eu preciso melhorar, o que eu já sou, ou o que eu já sou bom e aonde isso está travando. Por isso que eu sempre recomendo, até um certo ponto ali, quando o atleta ou sai de um clube, ou vai jogar uma competição e não tem quem o represente, às vezes é a família e tudo mais, não há nada de errado com isso, pelo contrário, eu acho muito importante também, para que o pai uhum, sinta, ou a mãe sinta a confiança nesse tipo de ambiente. Mas a partir da página 3 vou colocar assim, é uhum. necessário que uma empresa com mais contatos ou mais aberturas tenha, de fato, um direcionamento para a carreira desse atleta, porque senão fica o atleta e a família perdidos, né? E aí não É. adianta nada. E você nota diferença, por exemplo, João Pedro, dos atletas que têm, eu falo assim, da performance, dessa tranquilidade, talvez, em lidar com algumas questões de atleta, por exemplo, que já tem um empresário, que já tem um acompanhamento ali, que sabe que, se eu for dispensado, eu vou ter alguém que vai estar olhando, porque a impressão que dá, né, falando dessa forma, é que é algo a mais para o atleta se preocupar, quando o atleta deveria estar se preocupando apenas em jogar, né, dar o seu melhor ali, treinar e tudo mais. Você nota essa diferença? Existe uma diferença, assim, muito clara, porque primeiro que o atleta, ele se enxerga como uma outra variável, preciso falar com o empresário, preciso resolver esse comentário, não sei o quê, o clube falou comigo, mas preciso dizer para o meu empresário.
O atleta fica um pouco mais preocupado em relação a isso, mas é aí que tá. Eu sempre indico, de fato, empresas ou pessoas que têm esse contato específico com empresas sérias e idôneas, que não vão ser um peso a mais para o atleta. Mas, via de regra, um atleta que tem uma empresa gerenciando a carreira dele, ele tende a ser um atleta mais maduro. Pelo simples fato de que ele vai ter contato com estímulos outros que fogem da família e fogem do clube, mas que abrem a cabeça dele. E muitas vezes o empresário, e eu já tive papos de empresários assim, falando sobre, cara, a gente conversa com o atleta e fala, cara, olha só, você não está feliz, no, sei lá, vou dar um exemplo, no Santos, a gente tem a oportunidade de te levar para tal e tal e tal lugar. Ah, tal lugar é a cidade natal da minha família. Será que não seria legal estar mais perto da família? Enfim, isso acaba abrindo a cabeça do atleta para possibilidades outras, né? Claro que aqui, estou dando um exemplo, mas pode ser nos Claro. menores detalhes possíveis, né? Sim. Assim, de né, negociar a remuneração com o clube, negociar a posição, enfim. Então, E essa questão da maturidade, talvez também, porque, pelo que você falou, né? Tem gente cobrando também, porque é uma via de mão dupla ali, né? Apesar de você ter um empresário, se for inclusive uma empresa séria, né? Como a gente está falando aqui, com bons relacionamentos com clubes bons também, clubes grandes, a gente fala da base, então a gente fala de clubes formadores, mas a gente tem também atletas profissionais. Essa tranquilidade é importante para o atleta, mas é uma tranquilidade, como você falou, muito consciente, porque o atleta precisa amadurecer porque ele está sendo cobrado. Se ele não estiver dando resultado, inclusive, vai ser muito difícil o próprio empresário ter interesse em manter aquele atleta ali, não é? exato. A performance é aquilo, assim, a performance dentro do esporte, ela é um fator preponderante para quase todos os tipos de atitude. É, Então, muito provavelmente, um atleta que não tem um desempenho ótimo, vou colocar nesse termo, mas pelo menos um desempenho bom, que a gente quer dizer, provavelmente ele vai ter algumas outras portas fechadas. Então, para antever esse tipo de coisa, aqui na Tactical a gente trabalha, obviamente, muito focado em desempenho, mas também muito focado no processo de como isso é feito, para que o atleta tenha, de fato, consciência daquilo que ele está fazendo, que ele tenha consciência daquilo que ele pode fazer e que ele deve melhorar, para que isso se torne um processo saudável para ele. Não pode ser uma imposição nossa, minha no caso, para que o atleta faça. A gente precisa que esse atleta tenha, de fato, o protagonismo de entender que ele precisa fazer aquilo e, fazendo isso, ele vai ter as oportunidades que ele gostaria de ter. Então, para que o empresário tenha interesse naquele atleta, muito provavelmente ele precisa entender que o atleta tem um material de vídeo bacana, ou que ele já viu em off e tudo mais, e que vale a pena o investimento de tempo naquele atleta. e é perfeito isso aí que você colocou pelo seguinte, eu falo que a carreira do atleta não é uma linha reta. Então, por mais que, porque o atleta está ali, está se dedicando e tudo, entrou num time legal, está tudo, entre aspas, mais ou menos certinho, aí o atleta, por exemplo, é dispensado, aconteceu algum fato que às vezes é um fator que não tem nada a ver com o atleta, pode ser que tenha, mas pode ser que também não tenha, pode ser alguma coisa relacionada ao clube mesmo, questões políticas, né, questões, enfim, do negócio mesmo do futebol, e isso afeta, obviamente, o atleta. Então, o que eu falo é assim, como a carreira do atleta não é uma linha reta, é importante o atleta ter essa consciência, né, desse autoconhecimento, da necessidade desse autoconhecimento, ter a consciência do que ele precisa fazer para estar bem preparado, ter todo esse ferramental que você comentou, né, da preparação, de na hora do jogo, de eu preciso ativar e tal, modo atleta ativado ali e tal. Porque o que, que acontece? Às vezes o atleta tem aquele costume de olhar para o lado, né, e aí ver o amigo dele que está num time melhor, que está numa situação melhor, e está na frente, na visão do atleta, né, ele pode ter aquela interpretação de que ele está na frente, e aí às vezes o cara sofre uma lesão ou acontece uma outra situação e o cara desiste do futebol e é interrompida a carreira dele, enfim. Então, eu acho que é importante, né? Não sei se isso daí, assim, na visão da psicologia é também uma coisa interessante de ser abordada, que dá clareza ou não, mas eu vejo muito isso e eu costumo comentar isso também, tanto aqui em casa, né, com meu filho, mas também com outros atletas, que essa situação de momento, o que você está passando é o momento, não, isso não o define para o resto da vida, não é uma situação
de vida, né? Uma situação de momento. Como se defina que toda trajetória humana ela é sinuosa, ela nunca vai ser reta. Tá? Não tem como a gente planejar tal qual a nossa vida vai ser reta no É complexo presente. Tem várias. demais, né? A vida é complexa Não, demais para isso, né? não há quem faça isso. Então, assim, essa consciência que a gente passa também para o atleta de que a gente tem controle sobre o que a gente faz. Como vai ser a resposta do ambiente àquilo que a gente faz, a gente não sabe. É por isso que a gente aprende primeiro a lidar conosco, para depois lidar com as outras variáveis. Primeiro, antes de qualquer outra coisa, é importantíssimo que fique claro assim, para quem vai assistir essa live, para quem está aqui, que todo atleta tem a necessidade de controle. Ele quer controlar muito bem tudo aquilo que ele faz, ou tudo aquilo que vai ser a resposta do ambiente, ou como vai ser o jogo. Mas é preciso que a gente dê esse primeiro nível de frustração assim, no atleta. De que, cara, você vai controlar, quem sabe, 8, 10% daquilo que está acontecendo. Ou daquilo que vai Controlar o acontecer. incontrolável. Não dá para controlar a vida e as variáveis do esporte. O jogo de futebol, Patrícia, na literatura, fica muito claro, se pegar qualquer literatura de futebol concisa e muito bem fundamentada, o jogo de futebol ele é um jogo caótico. Ele tende Nossa. ao caos. A tentativa que a gente faz com o futebol moderno é organizar o caos, para que ele se torne, para que os jogadores possam se aproveitar melhor daquele ambiente. Se a gente pegar Uhum, jogos que aconteciam na Inglaterra em 1930, 1950, já ver que eram jogos que eram repletos de aleatoriedade. E o atleta uhum. não tinha como explicar dentro desse contexto, né? Era todo mundo, de fato, brigando por uma bola. O futebol moderno surge como uma tentativa de organizar o caos em sistemas ordenados para que cada atleta consiga desempenhar o seu melhor naquela função específica. Então, a nossa tentativa no futebol moderno por controlar o caos, ela já diz muito respeito àquilo que vai ser um estado ansioso do atleta por controle também. Então, a Sim, gente já deixa isso para o sistema de jogo, para o treinador, para aquilo que ele pode projetar, do que para o atleta. A gente consegue falar e trazer para o atleta uma consciência de, cara, se você fizer o teu melhor, dentro daquilo que a gente já vem trabalhando, um jogo vai ser mais um treino. De tal forma que você vai bacana. conseguir expressar aquilo que você já faz no terreno de jogo, que é o mundo ideal, que é não existir nervosismo e nenhuma diferença entre jogo e treino. A gente treina para jogar, a gente joga para treinar. Não tem muita literatura falando sobre isso. Mas na prática, Patrícia, todo atleta tem esse anseio por controle do jogo. Infelizmente, a gente controla no máximo, sei lá, 8%, 10% daquilo que a gente, enfim, tem de resposta do ambiente também. Então, Interessante é um você falar isso, porque a frustração muitas vezes vem disso daí, né? Dessa necessidade, né, do controle. A frustração não vai vir se ele não tiver essa expectativa, né? exato. O achar que eu vou ter controle sobre tal coisa já implica uma energia colocada nisso. E muitas vezes não vai ser uma energia que vai retornar para você como uma coisa Positiva, positiva. Muitas vezes né? não, é uma frustração. E a gente precisa dizer isso para o atleta desde o primeiro momento. Que vai ser frustrante se você fizer isso, vai ser ruim para você. Legal. Vai ser frustrante. Você não vai ter que Você está falando aqui, eu estou com alguns livros que eu deixei aqui para mostrar o seguinte, que tudo aqui que a gente está falando, né? Você tem anos aí, né, de especialização, né, de faculdade, estudando, e eu aqui também, que, né, sou estudiosa no assunto já há muito tempo. Tem um livro aqui que você estava falando sobre a dificuldade, né, de manter uma ordem dentro do caos, que é o jogo de futebol. Esse livro aqui, Os Números do Jogo, ele é bem interessante, que ele fala que por que é tão comemorado o gol? Justamente porque é algo muito escasso, gente. É algo super difícil. Quantos caras a gente tem que ultrapassar, ou quantas garotas, né? Se for no caso do futebol feminino, que a gente tem que ultrapassar para poder conseguir fazer com que a bola chegue na rede do adversário para ter. fazer o gol. Então é algo muito difícil. Por ser muito difícil, é algo muito desejado e é tão comemorado, né? Então aquela vibração, aquela loucura, né? Que é o momento do gol, né? Como todo mundo, a torcida vibra e os próprios jogadores, né? O time todo. Então, eu acho bem interessante
a gente falar que isso daqui é ciência, né? Isso aqui são dados científicos e tudo mostrando como é que isso funciona, como esse caos aí que você está falando funciona. Aí a gente traz outro livro, que é esse daqui também, que é o Fora de Série, que ele traz a teoria das 10.000 horas, que é o que a gente falou aqui na live, é sobre a preparação, né, João Pedro? Que muitas vezes o que, que os atletas fazem? Antes de atingirem essas 10.000 horas, eles desistem. Às vezes está com 8.000 horas ali, 7.000 horas, e aí desiste, por motivos diversos. Né? Acha que não é para ele, acha que já chegou numa idade, né? Que é realmente desafiador quando chega ali por volta de 16, 17 anos, tem a cobrança, né? Ah, você vai fazer o que da vida? Porque muitas famílias ainda não veem o esporte como uma profissão, então quer que o atleta defina, né, uma profissão, então o que, que vai fazer na faculdade, enfim. Então, esse daqui também esse livro é muito bom para falar sobre essa questão da prática, né, da preparação e tudo. Aí tem um outro que eu acho muito interessante, que é esse Blink aqui, que é você tomar a decisão num piscar de olhos, que ele mostra também o quanto que a preparação é importante para o seu cérebro, né? Quando estiver diante de uma situação, ele não precisa parar para pensar, para refletir, para agir, que é o que o atleta precisa na hora quando está em campo, né, João Pedro? Ele precisa simplesmente reagir, é quase que aquela situação instantânea. E o que você falou da preparação mental, do treino mental, ele vem muito de encontro a isso daqui, né? O tanto que é importante você estar praticando e tudo mais. E aí a gente vê que, às vezes, o que, que atrapalha o atleta, né? Ele próprio. Aí aqui vem outra bibliografia interessante, o ego é seu inimigo. Aí aqui ele fala sobre o quanto que a gente mesmo se bloqueia, né? Se atrapalha nesse processo todo. Aí a gente pega um técnico muito bom, a gente pega uma referência como o Guardiola, e ele fala, aqui nesse livro que eu acho muito interessante, as conversas que ele tinha com o Neuer. Quem era o Neuer? Quem é, né, o Neuer? Um atleta extremamente inteligente, com quem ele, treinador, é um goleiro, você fala, com ele podia manter um diálogo em outro nível. Então você vê o tanto que a preparação também do extracampo, do atleta ir além da posição dele, ele é goleiro, então ele vai estar lá só posicionado para fazer defesa, não. O goleiro ele tem que estar atento a todos os lances do jogo, né? O cara que precisa estar mais atento. Enfim, aí eu vou trazendo aqui tantos livros, né? Tanta bibliografia que a gente fala, do que a gente falou aqui na live, né? O poder do hábito, aí vem mais uma vez a questão da disciplina que o atleta precisa ter. Aí trago Cristiano Ronaldo, né? A máquina. Tudo isso que a gente falou aqui, a gente encontra como referência. A gente vê que foi a virada de chave quando o Cristiano Ronaldo conseguiu realmente se abrir para essa questão da psicologia, né, e aceitar fazer um trabalho com um psicólogo, o tanto que ele conseguiu se manter mais focado, aí entra foco, né? Se manter mais focado e aprender a fazer uma coisa, João, que poucas pessoas conseguem, que tem aqui nesse livro do teste do Marshmallow, que é adiar a recompensa. Esse livro aqui, escrito por um grande psicólogo, né, que faleceu aqui, acho recentemente, não sei se foi o ano passado ou retrasado, né, mas que traz a questão de saber adiar a recompensa, que é isso que eu acho que é importante também trabalhar com os atletas, que eu tenho certeza que você trabalha durante a mentoria, porque às vezes eles não veem o resultado imediato de tudo que eles estão trabalhando ali, e a família também, mas quem sabe adiar a recompensa vai ser recompensado e melhor, né? Porque vai ter uma vida muito mais longa aí no esporte e tudo mais. Olha só, eu separei esses vídeos que eu falei assim, eu tenho certeza que na live a gente vai falar sobre isso daí. Agora você imagina, né, João? Horas e horas, né, de leitura e tudo para a gente estar pegando uma coisa e outra de um livro e você vê o tanto que isso se completa para colocar mais sentido, e no caso da gente, né, que é profissional dessa área, que está ajudando os atletas, para analisar como que tudo isso aqui, que tudo isso é ferramenta também, né, de apoio para o atleta. Quando a gente fala, né, de um técnico de referência, de um atleta de referência, psicólogo de referência, trazendo tudo isso, e a gente aplica isso aí no dia a dia, por meio das ferramentas, durante as mentorias, né, João? Um atleta, no fim das contas, Patrícia, ele é um curioso. Eu costumo dizer isso com muita clareza, que o atleta ele é um curioso. Em que sentido? Primeiro,
no sentido óbvio da palavra, mas segundo o sentido de que, ano a ano, a construção da carreira, até você chegar na recompensa máxima, talvez seja um final de carreira muito estrelado daqui a 15, 20 anos, eu preciso ser curioso todo dia para achar novas justificativas para que o meu hábito seja justificado todo santo dia. Então, o atleta, no fim das contas, ele é um cara curioso. Ele precisa ser um cara curioso para entender que todo dia a justificativa que ele dá para aquilo que ele faz precisa ser uma justificativa que o faça se apaixonar pelo esporte e pelo processo. Porque querer a Sim, recompensa, todo mundo é, quer. né? Mas o processo ninguém quer passar. Então, essa é a Bacana grande. você falar essa palavra curioso, porque curioso envolve muita coisa do que você está falando aqui. Envolve autoconhecimento, envolve conhecer algo novo, que aí você falou lá no iníciozinho da live. Quem chegou agora, assista no início que a gente estava falando sobre a questão da ansiedade, sobre a síndrome da adaptativa, né, geral, aí falando do estresse, né, de quando ele não está preparado. Olha só que interessante você falar. O curioso, ele vai buscar aquilo. Então, a ansiedade passa a não ser algo ruim, né? Se ele é curioso, se ele entende que isso é também um estado natural, né, do atleta e tudo, ele fala, poxa, não, mas eu sou curioso, então faz parte. Né? Que bacana, legal essa palavra você colocado nesse contexto. Não, não havia pensado dessa forma. Interessante. Para aqueles que de fato querem exercitar a curiosidade, ou enfim, família ou atletas, eu também tenho uma indicação, vou roubar essa atitude tua, Patrícia, eu também tenho uma indicação de livro, tá? Ai, passa Ah, aí, passa aí. é um livro Eu vou até brasileiro. tirar aqui os comentários para ver. Peraí, só um pouquinho. Desativar os comentários para poder ver. Pronto. Qual que é isso daí, João? Fala aí. Então, Para. futebol com ideias, tá? Esse livro Ó, é organizado bacana. pelo Ismael Peúde, que é Uhum. um grande master brasileiro, sobre um teórico sobre futebol, tá? E pelo Júlio Garganta, que é um dos grandes escritores da história sobre o futebol e para aquilo que é o futebol com ideias mesmo, com conceitos. Ele é um Show. português, a escola portuguesa de futebol é uma escola muito forte, inclusive Sim. sobre teoria, né? E esse livro aqui, ele versa basicamente sobre concepção, treinamento, avaliação de desempenho tático, jogadores, equipes. Então, para aqueles pais do atleta que têm uma curiosidade de entender um pouco melhor sobre como a gente está tentando organizar esse caos, como é que a gente está Bacana. tentando fazer isso no dia a dia. Isso aqui mostra muito bem, ilustra muito bem como é que a gente está fazendo esse exercício e passa por alguns conceitos mais antigos, conceitos mais novos, a construção de alguns outros conceitos, pode ter até algumas ilustrações aqui de campo, falando um pouquinho Ah, sobre ótimo. momentos do jogo, né? Uhum. Então, assim, tem exercícios, Bem então eu até recomendo para técnico, né? Também, né? um pouco mais técnico, então assim, se alguém quiser e tiver interesse, tem disponível na Amazon, inclusive, depois basta pesquisar, a gente pode até deixar o link depois para quem quiser. Mas Show. assim, é um livro de concepções mais avançadas, mas que para a gente ter esse primeiro impacto com o esporte, de fato a complexidade que é, por que tem tanto dinheiro investido, por que há tanta expectativa, muito disso é explicado aqui dentro. Tá? Muito disso é entendido como evolução natural e o futebol, não tem aquela frase clássica assim, a arte imita a vida. A gente tem É. grandes teóricos falando que o futebol ele é um reflexo da sociedade. Então, o futebol Olha só. muitas vezes estado do jeito que ele é, da forma como ele tem crescido, e desde o futebol antigo para o futebol moderno, o futebol não deixa de ser um reflexo da sociedade. Então, para quem tem mais curiosidade, para um jogo O esporte mais amado, né? é o Pela esporte mais sociedade também, né? para um futebol jogado com ideias é uma literatura mais densa, vou colocar assim, mas é para curioso. Precisa ser Bacana, curioso para adorei. Vou ler. tá? Esse daí eu não li ainda, vou ler. E ó, tem um comentário aqui do Gui dizendo que amou os livros. Olha aí, bacana. Depois você comenta com a gente qual deles você vai ler. A gente vai colocar, publicar lá alguns. E aí você comenta qual deles você vai ler. Depois a gente troca mais ideia. João Pedro, você não vai acreditar que a gente já está mais de uma hora conversando. E nesse É ritmo bom quando aqui, a eu gente tenho fala, certeza que criticaria muito, né? quando a Ó, gente fala do que a gente gosta, não sempre é é? bom. Nossa, bom demais. Eu acho assim, só eu estou vendo que o professor entrou aqui, ó. O professor Nodari Júnior entrou.
da dermatoglifia, que a gente já fez lives, acho 2 lives fantásticas também. E eu tenho certeza, João, o seguinte, se a gente tivesse aqui com o Hugo também, pensa, né? O tanto que essa live ia render. A gente tem que fazer. Juliana também, enfim, vamos programar. Precisamos fazer mais, né? Esse tipo de live, compartilhar mais conhecimento. Por mais que seja, né, num dia como esse, um dia tão concorrido, último dia do ano. Mas obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigada a você, João, pelo seu tempo aqui com a gente. Valeu demais. Cada minuto que a gente não fez a live, valeu para a gente poder fazer agora, assim, né? No fim do ano, mas com tanto conteúdo que a gente conseguiu, né, condensar aqui nesses poucos minutos. Muito obrigada mesmo. Fala aí alguma palavra, dá alguma dica aí para os pais, para os atletas, porque 2024 está aí, é amanhã, né? Amanhã já é 2024, terça-feira já tem copinha, já tem atleta aí que está ativado, né? Porque vai ter jogo, enfim. Fala aí algumas palavras, né? Com as suas sábias palavras, né? Da psicologia aí, né? De todo esse entendimento do lado humano, da nossa psique aí. Fale um pouquinho para a gente, nos tranquilize em relação a tudo o que está por vir em 2024. A previsão, na verdade, para 2024 é de que o futebol continue crescendo e a gente continue se profissionalizando em todas as áreas que tem contato com o futebol. Então, para todo mundo que é curioso e que quer, de fato, entrar num novo ano com novas atitudes, eu recomendo muita curiosidade para falar mais sobre o jogo, para buscar mais materiais, para buscar novas formações. Isso é muito importante não só para atleta, mas também para os pais, para entenderem, terem um raio-x mais técnico daquilo que está acontecendo, porque senão tende ao caos mesmo, né? Essa é o jogo do futebol, né, em sua essência. Mas na prática, a prática do futebol, ela é uma prática muito sensível e muito humana. Ela diz muito mais sobre colaboração do que qualquer outra coisa. Então, eu vou até parafrasear aqui as palavras de Fernando Diniz, um grande, aliás, para quem não sabe, Fernando Diniz, depois que parou de jogar futebol, foi fazer faculdade, estudou psicologia para conseguir entender muito mais os atletas. Então, o Diniz Bacana. fala aí, o futebol ele é feito para que os atletas possam se manifestar da melhor maneira possível. E o objetivo do próprio Fernando é fazer com que os atletas vivam do futebol antes, durante e depois da trajetória deles. Então, eu desejo isso para 2024, que a gente consiga viver o antes, o durante e o depois de tudo aquilo que a gente for fazer da melhor maneira possível. Acho que esse é um grande voto de esperança para o ano que vem, mas todo mundo sabe que o futebol é um jogo caótico e as coisas acontecem. Então, muita paciência para a gente lidar com isso e quem tiver interesse e for atleta, enfim, venha fazer mentoria com a gente também, não custa nada, beleza? Show de bola. Vamos fazer um print aqui, que eu já fiz alguns durante essa live, mas esse estava falando, pode ser que saia com a boca aberta. Vamos dar um sorrisinho, fazer um print. Quem tiver aqui na live também que puder, dar esse print, marcar a gente, né? Que é legal. Última marcadinha aí do ano, né? Vamos lá? Vamos, gente, para 2024 a todo vapor. Alegrias, né, fazem parte aí da vida, tristezas também, momentos desafiadores e de tudo que a gente que a gente tem que tirar é o aprendizado. Eu adorei você ter falado da curiosidade. Eu me considero muito curiosa, adoro aquele desenho do Jorge Curioso, adoro aquela música e vou colocar a música como música de fundo para isso aqui, vou colocar, né, o printzinho da live, vou dizer o seguinte: desejamos, né, muita curiosidade em 2024 para vocês, atletas e familiares, né? É o que a gente deseja. E quem tiver curiosidade vai assistir a live aí toda para ver o porquê que a gente desembocou em curiosidade, né? Por que a gente está falando aqui de psicologia e acabou falando de curiosidade? Os curiosos, né, vão assistir a live e vão entender. Aí aqui tem um comentário do Max. Obrigada, Max. Ó, ótimo conteúdo, muita sabedoria, muito boa a live.